Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo. Eu estou com Pedro Quintanilha. E também estou aqui com duas pessoas muito especiais, né, que fazem parte aí. Ah, nem tanto assim, né? Não são tão especiais. São especiais. Assim. Não, estão aqui por uma conquista, né? Mérito. Então, eu vou deixar que eles se apresentem. Vai lá. Fala, galera, eu sou o Gabriel Soares, sou gerente aqui do Mentalidade Empreendedora e vamos pra cima. Fala, galera, sou o Felipe, consultor aqui do Mentalidade Empreendedora, é isso aí. Muito bom. E o papo de hoje, né, a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre, né, os consultores da nossa empresa, o formato, né, e a gente vai trocar um bate-papo um pouco com eles em relação a isso, né. Então, para a gente estar começando, né, queria que Pedro falasse, né, hoje sendo a pessoa que lidera todo esse time, né, de consultores, eu queria que você falasse e apresentasse também para a nossa audiência um pouquinho desse modelo, né, do que a gente trabalha hoje como o nosso processo de venda, vamos dizer assim, né? Legal, muito bom. Cara, então, eu acumulei, né, passei a acumular uma função, né, além de CEO da Mentalidade Empreendedora, eu passei a acumular a função de diretor comercial, né? E confesso para vocês que estou deixando mais disponível aí o cargo de CEO, porque nasci no berço comercial, nasci nesse espaço da comercial e de verdade a função, né, de direção comercial é algo que preenche bastante o meu coração, assim, né? Por quê? Né, que essa área, né, ela preenche o meu coração? Porque a comercial ela é como um berçário, entendeu? Eu vejo a comercial como aquele lugar que traz vida, né? Se você parar para pensar sobre um negócio, né? Quando a gente fala de vendas, de comercial e tudo mais, a gente está falando de um espaço que novos negócios surgem, um espaço em que há quem diga que a comercial é o coração de um negócio, né? Então, né, se dados, né, marketing, métricas e as estratégias são o cérebro, né, o comercial é o coração. Então, acho que ter essa junção, né, quando você une essa pegada dos dados, do marketing, desse pensamento estratégico junto de um negócio que tem força comercial, tem punch comercial, você tem um negócio saudável, né? A gestão também junto disso, né? Dentro dessa parte, né, do cérebro, do pensar e tudo mais. Então a gente tem esse corpo funcionando de uma forma muito mais saudável, né? E quando a gente fala de coração, a gente está falando de aspectos emocionais também, apesar da gente saber que a emoção também vem da cabeça, né, do cérebro. Mas quando a gente metaforicamente vai falar de emoção, a gente fala de coração, né? E comercial tem tudo disso, né? Tem tudo disso. A gente fala muito sobre uma venda consultiva, uma venda mais racional e tudo mais, mas no final do dia, cara, é emocional. O processo comercial, o processo de vendas, ele lida o tempo todo com emoções, né? E isso, para mim, tem uma beleza, uma coisa que para mim é maravilhoso, entendeu? Legal. Então, ver essa estrutura comercial que a gente está montando, desenvolvendo, né? Montando não porque a gente já tem há bastante tempo, mas desenvolvendo, né? Que é vendo ela crescer, cara, me traz, assim, muita felicidade, muito orgulho, né? De ver pessoas respondendo aos ensinamentos, respondendo à mentalidade, respondendo à forma de pensar, de desenvolver, né? E o Gabriel e o Felipe são dois exemplos disso, né? São pessoas que estão vindo nesse desenvolvimento, tendo ali, né, acesso à minha mentoria diariamente para poder avançar, para poder evoluir, para poder romper as barreiras emocionais, as barreiras, né, da cabeça, as barreiras que impedem, né, de alcançar os objetivos, e tem feito isso com muito resultado, construindo, inovando, encontrando caminhos de melhorias, né? Então, não só seguindo um processo, né, mas também trazendo valor, né, para o processo, agregando, desenvolvendo ainda mais
esse processo. Então eu acho que isso é muito saudável e é muito legal. E eu acho que a galera que vai ver aí o podcast, escutar o podcast, né, vai poder absorver um pouco dessa nossa mentalidade de vendas, mentalidade comercial e daquilo que a gente tem desenvolvido aqui dentro da mentalidade empreendedora. Cara, muito bom você falar disso, né, dessa perspectiva da mentalidade, né, e eu queria que você falasse um pouco, né, de cada um aqui, Pedro, e depois eu queria que eles falassem um pouco dessa jornada, né, desse aprendizado, né, os impactos que isso teve ao longo dessa jornada, né? Gabriel estando mais tempo com a gente, né? Filipão, apesar do pouco tempo que tá, já veio se demonstrando, né? Conquistando alguns objetivos e rompendo isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância que essa mentalidade tem, né, na tua visão hoje, né, como um gestor, como um líder que lidera essa galera, né? E depois eu queria que a galera compartilhasse um pouco também sobre a importância que isso teve nessa jornada. Legal. Então vamos lá, vou começar dividindo assim. Para mim a importância é total, porque a gente lidera pelo exemplo, né? Então, se eu não fosse um exemplo para eles, esse desenvolvimento não estaria acontecendo, entendeu? Então eu tenho plena certeza, convicção, eu tenho convicção absoluta disso, entendeu? Que um processo comercial funcional, ele não é simplesmente você mexer peças, né? Ou tratar pessoas como números, que você vai, coloca ali e tal, e vai desenvolver e bum, vai acontecer, sabe? É um processo, sim, que existem dados, existe matemática, existe, né, estatística de conversão e toda essa dinâmica, mas é um processo que está muito mais relacionado, a alta performance, ela está muito mais relacionada a esse conectar do coração, né, do líder com o seu liderado, sabe? E a disposição de quem está de frente ali de ser a matriz, cara, de ser o exemplo, de ser a pessoa pela qual aquele cara vai olhar e vai falar assim, cara, eu vou seguir aquela visão, entendeu? Não quer dizer que a pessoa precisa concordar com tudo que eu penso ou qualquer coisa desse tipo, é óbvio que não existe isso, né? Mas ela precisa seguir a visão. Ela precisa estar aliançada com a visão, ela precisa comprar esses princípios e escolher andar sobre eles, e andar, né? E é isso que eu tenho visto, experimentado nesse desenvolvimento aqui com eles, né? E eu acho que eles podem dividir aqui, Gabriel, divide um pouquinho, né? Como você vê, né, essa mentalidade sendo posta em prática, o que isso impactou e tem impactado na sua vida como profissional, né? Você percebe essa evolução, esse avanço e como isso pode ser, né, relevante para quem está vendo a gente que está ali do outro lado, às vezes pensando assim, cara, será que eu estou pronto para poder desenvolver algo assim, para poder avançar, né? Compartilhe um pouquinho dessa sua visão. Perfeito, perfeito. Cara, na minha visão isso faz absoluto sentido porque foi exatamente o que me fez realmente dar uma disparada de evolução como profissional mesmo, né? Essa questão de entender uma visão e de verdade mesmo aceitar isso quase que como um DNA mesmo que se reproduz, né? Te ver ensinando algo e ao mesmo tempo te ver executando aquilo que você está ensinando e dizendo, olha, é dessa forma que tem que ser reproduzido e assim a gente vai fazer uma equipe realmente forte e capaz de cumprir os resultados que a gente tem como expectativa, é exatamente assim, o que fecha todo o nosso ecossistema mesmo, né? E a gente tem visto que o resultado da nossa equipe, o Felipe é um resultado disso, de eu, de fato, ouvir e assimilar esse DNA e reproduzir isso para ele, para o restante da equipe e tá aqui como prova viva, de fato, eu sou prova viva do que você fez e ele é prova viva do que eu fiz por reprodução disso. Então, basicamente, a gente está, de fato, caminhando sobre o que a gente fala, né? Maneiro. É exatamente isso na minha visão. Muito bom. Filipão, o que isso está impactando para você? Como que essa mentalidade afetou você? Divide um pouquinho aí. Cara, essa mentalidade, ela mudou completamente, ela vem mais mudando você como pessoa, e isso vai espelhar diretamente ali, né, no seu profissional. E uma frase que a gente utiliza muito, né, decidir vale mais do que acreditar. Então tudo parte pela uma decisão, cara. Desde que você decide e tem essa mentalidade de decisão, eu sou prova viva, né? Peguei, decidi e tô aqui hoje aqui com vocês.
Cara, muito bom. E eu acho que isso também traz, né? Eu tendo essas informações, né, de bastidor, eu vou estar puxando algumas coisas que eu acredito que seja interessante para estar compartilhando com a audiência. Eu acho que esse ambiente, né, não só essa mentalidade, mas esse ambiente, ele proporciona você a evoluir, né? E aí eu lembro uma vez, Gabriel, você estava compartilhando o desafio que era cumprir a sua meta como, né, uma pessoa que estava iniciando, que era um determinado número, e depois, a partir do momento que você estava, né, se desenvolvendo e crescendo dentro da tua carreira, dentro da evolução, dentro da empresa, você já estava com outros números e aquilo que era um grande desafio para você, no início já era algo que acontecia normalmente, né? Sim. Tipo assim, caraca, mas poxa, alguns meses atrás aquilo para mim era impossível e hoje eu olho para aquilo e eu vejo, cara, aquilo é o que eu faço hoje no meu dia a dia, né? Já está normal e a cada passo que dá você vê o que você rompeu como, cara, tá aqui, tá suave, agora eu vou para um próximo desafio. Eu queria que você falasse um pouco dessa, cara, esse ambiente, ele tem essa importância, como que você vê isso, entendeu? Perfeito. Porque eu vejo, só complementando em relação a isso, né, trazer esse contexto, porque eu percebo muitas vezes uma pessoa se isolando, entendeu? Cara, eu vou me isolar aqui, eu não quero contato com ninguém, eu não quero estar em algum tipo de ambiente, né? E a percepção que eu tenho é, a partir do momento que uma pessoa faz um movimento desse, ele acaba, muitas das vezes, perdendo uma oportunidade de se colocar dentro de um ambiente de crescimento e performance para fazer com que os desafios dele se tornem algo normal, né? E quando eu vejo, por exemplo, né, você imerso dentro dessa mentalidade, dentro desse ambiente, fazendo com que desafios que antes eram mega complexos e desafiadores se tornam algo simples, porque você já rompeu com aquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, eu acho que todo o nosso time comercial, ele é resultado do ambiente. A gente vê nítida e claramente como que a pessoa chega e como que quase que instantaneamente, de 3 dias, 1 semana, 2 semanas, esse cara ele já entende como é que é o modus operandi, de como a gente funciona, ele já se enquadra naquilo ou ele espelhe rapidamente. É basicamente isso que acontece. Então, esse exemplo que você deu, né, de que existia um determinado tempo que a gente fazia X de resultado e essa mentalidade, que é o que a gente está falando, foi implantada, e é literalmente isso, Dudu. Quando a gente entende essa mentalidade e a chave vira, a gente fala, é só decidir. E aí, de fato, a gente começa a acreditar naquilo, a agir de acordo com aquilo, com atitudes diferentes do que eu fazia quando eu fazia um X, e isso exatamente gerou um resultado de, cara, literalmente de 2 para quase 3 vezes mais do que a gente fazia antes. E isso é muito do trabalho do que o Pedro fez com a gente, no sentido de mudar a mentalidade, identificar a visão, mostrar que é possível ser realizado, alinhar técnica, processo, e tudo isso construindo esse lugar, entende? Então eu acredito que o ambiente, ele é completamente responsável por esse lugar de, ok, você chegou, agora você vai entender, por visualizar na realidade do que já acontece, que é possível de você também gerar o mesmo resultado. E a pessoa acredita e faz acontecer. Então isso é resultado desse ambiente realmente assim. Isso é muito claro para nós. O que o Gabriel tá chamando de ambiente chama cultura. Tá ligado? O que ele tá chamando de ambiente. Porque ambiente pode dar pro cara a alusão de algo físico, entende? Uhum. E no final do dia, o que a gente tá falando aqui é de uma cultura. Sim. E a cultura, ela não é sustentada simplesmente com um discurso. A cultura, há quem diga, inclusive tem uma frase que fala assim, a cultura da empresa é o que acontece na empresa quando o dono não tá nela. Entendeu? Isso acontece muito. Então, tipo, é isso, assim, cara, se o dono não tiver, como que rola lá? O que acontece lá? Aquilo lá é a cultura, entendeu? Total. Então, por quê? Porque a tendência é, né, que quando o dono tá, quando alguém... Aí, tipo, a pessoa, já viu que tem aqueles, né, na mentalidade, graças a Deus não tem essa parada. Mas, tipo, tinha lugares, né, cara, tem lugares, né, eu não vou citar qual, mas enfim, que quando a pessoa chega, cara, a pessoa...
Tá ligado? Alt-tab, né, cara? Fica ali no Alt-tab, né, O modo trabalho ativo, né? Então, ativa, né? O modo aparência de trabalho, né? Aparência O modo Eu lembro do um vídeo trabalho. que eu vi que era o cara na obra, na construção, o cara tinha botado câmera, né? Aí tava falando assim, ó, por que eu vou na obra sempre, né? Aí tava lá os mestres de obra, todo mundo dormindo lá, né? Então, e o cara tem olhando pela isso. câmera. Aí quando ele chegava, né, estacionava o carro perto, o outro já catucou o outro que tava dormindo, todo Aí mundo. já acordava. Aí já acordava, o cara pegou a enxada, já foi assim. Ai, ai. Então, acontece, cara. A cultura, ela é gerada, ela precisa ser mantida também, né? É como um jardim, né? Se você não cultivar ali, não cuidar, vai crescendo mato, cara. Vai ser... Então, assim, é um trabalho de manutenção, exige um trabalho disso, né? E quando você tem empreendedores que têm a disposição de fazer isso, né? E tem pessoas, né, que são intraempreendedores, né? Que estão ali participando daquele negócio, construindo também com a mesma visão, cara, inevitavelmente o crescimento vem, né? Que é o que tem, graças a Deus, acontecido com a gente, né? Mas vamos falar um pouquinho, gente, de como a gente faz com os nossos clientes, né? Eu acho legal a gente dividir para a galera que está ali, né, olhando a gente, porque uma das coisas que tem sido muito interessantes do nosso trabalho, né, é que a gente tem podido ajudar muita gente, tanto quem compra quanto quem não compra da gente, né? O formato de trabalho que a gente desenvolveu aqui no Mentalidade, ele tem sido um trabalho tão poderoso de geração de valor que a pessoa que não compra da gente sai com tanto valor quanto, né? Quem escolhe dar o passo e tá junto com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu acho legal Duduzeira começar falando, porque ele que trouxe, né, essa parada, que foi uma baita inovação, né? Isso em 2020, não foi? 2021, que você trouxe essa perspectiva de uma parada que você viu fora do Brasil e tal, né? O Dudu, ele viu um negócio fora do Brasil, um jeito lá, né, de se trabalhar e tudo mais, interessante, e ele trouxe para uma realidade, né, tropicalizou esse negócio, né, e essa parada. A gente formatou um projeto baseado na nossa visão, em cima daquilo que ele tinha aprendido, né, num treinamento fora, e a gente começou esse processo ajudando um monte de gente, né? Fala um pouquinho sobre isso. Legal. Acho que o legal, né, você vê que a gente acho que já tinha isso, acho que já em 2020, né? Só que eu consegui juntar algumas peças que estavam soltas e consegui... Porque esse formato, de certa forma, desde 2017 a gente já fazia para mentoria. Para mentoria, né? A gente já tinha esse trabalho, desde 2017 na nossa mentoria a gente já fazia esse formato de entrega de valor e de aplicação e de desenvolvimento, né? Mas conta aí a história da parte do que surgiu e do que acabou se tornando o plano de 21. Sim. Uma coisa legal, né? Só compartilhando um pouco da forma de como eu pensei, né? Eu via muita gente perdida um pouco sobre como que ela conseguiria chegar naquele resultado que ela quer, que no caso está alinhado ao que o nosso produto proporciona, né? É uma receita recorrente. E olhando um pouco essa dificuldade por parte do cliente mesmo, né? Nesse caso do prospecto, né? Eu falei, cara, dá para a gente entregar um planejamento para esse cara, mostrando para ele, mostrando na prática para ele o potencial que aquela pessoa tem, de como ela pode criar uma assinatura para ela e, de fato, mudar a realidade dela. Por quê, né? Porque, infelizmente, muita gente ainda tem um pouco de receio com o digital, tem gente que ainda é um pouco mais desconfiado, né? E com esse excesso de informação hoje, né? E na época também já tinha um excesso de informação muito grande, as pessoas, né? E aí tem, né, um grande problema com essa quantidade de novas informações hoje na internet, tem feito com que as pessoas fiquem mais perdidas, porque ela escuta de uma coisa, escuta de outra coisa, e aí fica nessa superficialidade sem conseguir dar o passo. E a partir disso eu falei, cara, a gente precisa entregar alguma coisa
mais profunda para aquela galera, para que ela de fato reconheça que existe esse caminho, que existe, cara, esse caminho aqui para ela percorrer e de fato ela conquistar o resultado que ela quer, né? E aí foi que a gente já vendia, né, no caso, esse planejamento, né? E aí depois a gente falou, cara, vamos desenhar aqui. Eu fui, desenhei. Acho que na época falei com você, né, Gabriel, que tava lá com o Rian também. Falei, ó, vamos fazer assim. Fiz a aula explicando como que usava, né? Ó, cara, pensei em falar disso e tal. E aí acho que cheguei a trazer uma estrutura, né? Ó, vamos falar daqui, depois a gente passa para cá, depois a gente passa para cá. Naturalmente entrega todo aquele conteúdo de alto valor e traz essa perspectiva de visão para aquela pessoa, porque hoje, né, a gente vê muita gente com grande potencial, com grandes habilidades, com grandes projetos na mão, só que sem visão, né? Ou porque a pessoa de fato não entende do digital, ou pelo fato das vezes a pessoa ter se frustrado já com alguma coisa, né? E aí a gente que está imerso disso consegue olhar e visualizar, né? E aí, cara, a gente começou a fazer as reuniões, né? Eu queria que Gabriel falasse um pouco do início disso, né? Sim. Como que foi, né? Como que foi para ele esse novo processo, né? Eu lembro que na época foi uma grande transformação, né? Muito grande. Uma grande transformação, né? Ele, pô, meu irmão, deixa aqui. Correria de agenda lotada, meu irmão. Passava lá. Não, chegar, Gabriel, vem falar que não, cara. Já tem outra reunião para atender aqui e tal. E aí, fala aí um pouquinho, cara, do início. Cara, o início foi realmente uma grande transformação porque a gente operava de uma forma completamente diferente. Você trouxe isso mesmo como algo muito novo. A gente nunca tinha feito nada igual a isso no comercial especificamente, né? A galera da direta ali. Mas foi muito interessante, né? Porque foi um processo de adaptação, a gente foi construindo junto ali e tudo mais. Mas o que mais chamou a atenção foi realmente assim, como nitidamente, claramente, os clientes, né, os prospects, eles percebiam o valor naquilo que estava sendo entregue a eles, e o que o Pedro falou no início é exatamente isso, independente dele dar o passo de se tornar cliente ou não, ele saía assim, uau, é incrível isso daqui, eu estou há anos no mercado digital e em 30, 40, uma hora você conseguiu sintetizar de fato o meu projeto e me dar uma visão, me dar um plano, um modelo para que eu possa seguir em frente. E obviamente que o resultado disso foi a taxa de conversão aumentar absurdamente com esse plano aí. Então o início foi mais ou menos por aí. Legal, cara. Muito bom. E para você, Felipe, quando você que já chegou no melzinho, né? Chegou tudo redondo, tudo pronto, tudo estabelecido. E como é que foi aí, cara? Você chegou e qual foi o seu sentimento na hora que você chegou? Eu lembro na entrevista que eu fiz contigo, né, que você falou, cara, não sei nada de digital e tal. Eu falei, cara, fica tranquilo, você vai passar por um treinamento, você vai ser formado um consultor, cara. A gente vai te dar aqui o caminho, você vai ter mentoria diária e a gente vai te dar o caminho para você entregar um negócio de valor. Você vai, não é, não sei, cara, vai aprender, tem um processo. Antes de você começar a fazer, você vai escutar, você vai estudar, você vai aprender e tudo mais, e passar por todo esse processo. Como que foi isso para você encontrar esse mundo novo e rapidamente conseguir, né, avançar no processo de formação, se desenvolver e conseguir alcançar resultados tão legais como você tem alcançado? Realmente foi um desafio, né, no começo, mas pelo fato de transformação mesmo, né, do cliente, quando você vê, quando você agrega valor na vida daquela pessoa e você sente nisso, né? Você faz uma reunião e aquela pessoa fica, cara, nossa, eu tô com isso, total valor aqui na minha mão e não sabia o que fazer. Então, essa parte que, cara, você consegue agregar valor, assim, para a pessoa ali, naquele momento, poxa, faz você querer ir cada vez mais para cima. E como eu falei, o fato da decisão mesmo, né? Cara, eu tinha um sonho ali, né? Desde quando a gente conversou, teve aquela primeira conversa. E não negociei, cara. E esse fato de, poxa, conseguir transformar a pessoa, porque a gente está ali mais pela transformação, a venda é a consequência, beleza, né? Mas pelo fato mesmo dessa transformação, dela ver que ela tem um valor, né? Talvez ela tenha algo ali de extremo valor na mão dela, ela não sabia como usar, né? E com a nossa reunião ela consegue, de fato, ali saber o que ela vai fazer, né, com aquele projeto, como que ela vai fazer. Então isso dá toda uma visão para essa pessoa. Então é algo que, cara,
é transformador. A pessoa sente o valor, né? Então, quando a gente gera esse valor para a pessoa, cara, isso não tem preço, né? Muito legal. Mesmo, pô, beleza, ela ter caminhando com a gente, mas o valor que a gente gera para ela, cara, não tem preço. Legal. Gente, dos aprendizados, né, que vocês têm tido ao longo dessa jornada, o que você poderia contribuir para a pessoa que está ali? Quem está ali, tá? Quem está ali, tá vendo a gente, é um profissional liberal, um bom profissional normalmente, né? Um empresário, um bom profissional. Uma pessoa que tem muito esmero por aquilo que faz, uma pessoa que tem apreço pelo seu serviço, pelo seu trabalho, né? São nutricionistas, médicos, advogados, fisioterapeutas, terapeutas, enfim, né? Profissionais de um modo geral, prestadores de serviço, coach, consultor, terapeuta, palestrante, né? De um modo geral, que assiste a gente, que acompanha a gente, que está perto da gente, né? Pessoas do mercado digital também, alguns deles, profissionais de marketing, coprodutores, infoprodutores, né? Que acabam também vendo um pouco do nosso conteúdo, entendendo e aprendendo com a gente, donos de agência, né? Então são pessoas que acabam aprendendo bastante com o que a gente faz, principalmente por conta do nosso trabalho consultivo, né? E por conta da pegada do que a gente faz com a recorrência, né? Onde, né, a gente é referência hoje no Brasil e até fora do Brasil em alguns lugares. Então, assim, o que vocês, caminhando de perto com a gente e tendo contato com tanta gente, né, boa e gente também nessa área, assim, vocês podem dar de dicas e aprendizados que vocês tiveram. Então a gente vai fazer 2 rodadas aqui. Uma rodada é aprendizados que vocês tiveram com essa mentalidade que vocês passam para a nossa galera. E a outra são dicas e insights específicos que vocês podem dar para essas pessoas que estão querendo começar, beleza? Vamos primeiro para os aprendizados. Aprendizados que vocês tiveram nessa jornada. Gabriel começa, vai. Cara, para mim, dentro do que rege muito, o que a gente orienta a galera que está do lado de dentro dos nossos programas é não esconda a sua mensagem do mundo. Eu acho que isso é muito forte e muito importante. Então, cara, se você é um profissional liberal, se você é um autônomo e você de fato detém um conhecimento, saiba que você tem sempre 2 caminhos. Ou você pode ensinar a profissionais da mesma área que você está a serem tão bons naquilo que você faz quanto você, ou você pode ensinar mais pessoas, que é o público final que você já atende, numa escala absurda, utilizando o digital para isso. Então, na minha visão tomar para si essa realidade. Porque o que a gente enxerga nos planos, principalmente, são as pessoas não acreditando tanto naquilo que elas têm. Então, eu acredito que isso é o principal ponto de aprendizado que eu tenho recebido nesse nosso tempo aqui. Você já autoriza, então, a pessoa, né? Você já confia na pessoa, né? Com toda certeza. Exato. E você, Filipão, aprendizados que você tem tido aí? Cara, aprendizado muito bacana é seu conhecimento, você pode escalar, é uma forma de você escalar, né? A gente vê aí, Pedro fala bastante, né? Profissionais hoje de agenda lotada, né? E, cara, é uma forma que eu vejo, cara, se você tem um conhecimento, né? Bota ele, dá para escalar de uma forma ou de outra, é o meu aprendizado. Show de bola. E em termos de dicas, quais as dicas você daria aí? Se você pudesse falar assim, cara, passo número 1, 2 e 3 para você que é um profissional e que quer bombar no digital aí, que quer crescer no digital, o que você deveria fazer? Perfeito. Posso iniciar aqui? Vai lá. O que, como, quem, transformação. É basicamente isso. O que isso significa? O que de fato eu tenho de conhecimento e eu vou transformar isso em um produto digital. Por exemplo, sou um psicólogo e eu quero ajudar mais pessoas a vencerem a ansiedade. Isso é o quê? Esse é o meu infoproduto. Segundo ponto, para quem eu vou entregar? De fato, quem é o meu cliente comprador ideal? Quais são as características dessa pessoa? Segundo ponto, como eu vou entregar? Elenca um sumário de fato, construção de conteúdo de entregável ali, etapa 1, X, etapa 2, Y, etapa 3, Z, o que eu vou entregar dentro de cada etapa, de cada entregável desse, tem material complementar ou não, você estrutura o teu sumário. E o último tópico aqui é qual a transformação efetiva isso vai gerar para essa pessoa. Por quê? Entregável é uma coisa, o que esse entregável vai gerar na vida dessa pessoa é outra coisa. Isso daqui é o que vai vender essa tua solução e é o que vai gerar percepção de valor para as pessoas. Na minha visão, essa é a prática. Show de bola. Filipão. Cara, exatamente isso. E também como vai ser a entrega,
né? Tudo parte também da entrega do seu produto. Ali, né? Um produto transformador, né? De fato, pensando no seu cliente ali, na transformação que você vai gerar no seu cliente, né? Tudo pela entrega. Muito bom. Não negligenciar, né? É saber que essa transformação é a coisa mais importante Exato. que esse profissional precisa ter junto ao cliente, né? Exato. Muito bom, cara. Muito bom. Show de bola. E eu queria ver, né, Pedro, uma coisa que a gente tem percebido aí, falando de consultores, né, falando de vendas, né, tem falado um pouco hoje no mercado sobre vendas ativas, né, um pouco sobre isso, né, de profissionais, né, de high ticket e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco da tua visão sobre isso, né, uma pessoa que está imerso a essa realidade há muitos anos. E aí eu queria que você fala um pouco sobre a tua visão sobre a importância que isso tem dentro de um negócio, né? Apesar da gente já falar disso. Você quer que eu fale de vendas high ticket? Vou ter que pegar meu blazer, calma aí. Deixa eu pegar meu blazer. Não precisa pegar o blazer, não precisa pegar o blazer. Não, eu quero não, porque mentor de high ticket tem que estar uma, né? Tem que estar na beta. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância disso, né? A gente está vendo um pouco o burburinho do mercado, né? Começando a falar sobre isso, olha, né? Você precisa ter uma equipe comercial, né? Comercial é diferente de marketing, né? É verdade. Então, cara. assim, eu queria que você falasse um pouco, apesar da gente falar disso há muito tempo, né? E de certa forma, você ter algo até muito normal pra gente. Mas eu queria que você falasse um pouco para trazer um alerta, né, para a audiência. Eu acho que isso pode ser algo que a pessoa está escutando pela primeira vez. Eu acho que isso vai fazer com que ela comece certo, né? Cara. Então, quando a maré baixa, né? Quem tá de calça curta e bunda de fora é exposto, né? É verdade. Isso é uma realidade. Então, por que tem se falado tanto sobre isso, né? Acho que um ponto interessante da gente perceber a movimentação do mercado está muito relacionado a essa perspectiva, né? Quando você vem para um mercado onde a gente já previu isso, né? Há um tempão atrás, já falou e fez vídeo falando sobre isso e tal, e vê que, cara, o mercado está se profissionalizando, as coisas estão realmente se profissionalizando. Essa é a realidade, né? E isso faz a profissionalização do mercado, aumento de concorrentes e, enfim, técnicas que são muito amplamente utilizadas e muito utilizadas começam a ficar muito manjadas, né? Isso inevitavelmente acaba começando a puxar diferenças, puxar coisas diferentes, né? E aí, o que acontece, né? Por que tem se falado tanto nisso? Porque essa é a realidade de um negócio. Só que a verdade é que hoje está se falando no mercado digital de algo que já existe desde o tempo da carochinha, que nunca deixou de ser útil. Sim. Que sempre foi fundamental e útil, só que, infelizmente, o mercado digital ele não estava presente porque não precisava. Porque conseguia só com marketing cumprir o papel das vendas, entendeu? Sim. E, cara, graças a Deus a gente conseguiu se antecipar a isso. Sim. Né? E ter visão e ter, né, referências que também sempre enfatizaram isso, né? O próprio Flávio Augusto, que é uma grande referência para nós, um cara que sempre enfatizou isso, essa questão do multicanal e tudo mais, é algo que ele, bate, fala e divide, né? Não só a questão da recorrência, que foi algo que a gente aprendeu lá atrás, né? E começou a aplicar, mas exatamente esse aspecto também, né? Do desenvolvimento das equipes comerciais e coisas desse tipo, que foi algo que a gente se antecipou. Mas o fato é que o mercado se profissionalizou, o mercado amadureceu e está amadurecendo. Os leilões, né? Porque os anúncios são feitos com base em leilões, eles estão aumentando. Né? Isso faz o quê? Naturalmente faz um movimento de custo de aquisição subir. Sim. E o que é utilizado para reduzir custo de aquisição? Tem que ser aumento de taxa de conversão, aumento de vendas, não tem jeito. E como que você aumenta vendas se só marketing não é suficiente? Com gente vendendo, pô. Sim. Então, assim, é uma coisa que puxa a outra, né?
E vendas comercial, essa perspectiva, né? E essa pegada consultiva, mais premium, exclusiva, que a gente estabelece e faz questão de trabalhar, ela é algo que é precioso. Por que é precioso? Porque você tem ali, cara, um tempo dedicado a ajudar aquela pessoa de forma profunda. E, inevitavelmente, a pessoa que é ajudada de forma profunda, ela está muito mais propensa a dar o passo para aderir o seu produto ou seu serviço. Talvez ela não tenha, às vezes, até a capacidade financeira de dar o passo hoje, ou sei lá, o vendedor, o consultor ali não foi competente para gerar valor suficiente para ela reordenar a ordem de prioridade dela e conseguir pagar, né? Ou aconteceu realmente alguma coisa catastrófica na vida dela que ela tá ali naquele momento que, cara, não consegue, mas o valor gerado ele fica, ele permanece. E aí, cara, em um outro momento, ela vai estar muito mais propensa a dar o passo naquela pessoa que ajudou ela, que ela confiou, que, poxa, se conectou com ela de forma profunda, do que simplesmente de alguém que ela viu um vídeo aleatório na internet. Sim. Então, para mim, o trabalho da comercial, o trabalho das vendas consultivas, né, que é o que a gente faz, ele é muito poderoso em termos de cooperar com branding, cooperar com marca, cooperar com construção do negócio, porque ele gera valor de forma ampla para todos os lados, né? O que já teve de gente já entrando em contato, agradecendo, repostando, né? Falando, olha, fulano de tal, abriu minha mente, agora eu tenho, ainda não dei o passo, mas só isso aqui já me deu uma nova visão sobre o que eu tenho e o que eu preciso fazer, né? Exatamente. E isso é muito impactante, né? Isso é muito poderoso. Então esse ponto é um ponto que eu acredito que é muito importante da gente ter claro, assim. Cara, que bom que estão falando muito sobre high ticket, que bom que estão falando muito sobre vendas ativas, que bom que estão falando muito sobre comercial e sobre a importância disso. Por quê? Porque, cara, o mercado ganha com isso. Né? O mercado ganha quando profissionais passam a se valorizar mais. É o mercado que ganha quando as pessoas passam a cobrar valores maiores e se valorizando, e entendendo que o preço delas é um preço maior mesmo, sabe? O mercado ganha com ensinadores e com pessoas sérias que podem gerar valor para outras pessoas e fazem com que a gente cresça e se desenvolva. Então, assim, eu acho que é muito interessante poder ver essa evolução e ver que pessoas estão despertando e amadurecendo, né? Para mim é um sinal de que a gente esteve e continua no caminho certo, né? Porque a gente começou antes e seguimos, né, avançando, cumprindo nosso objetivo e desenvolvendo. Então isso é muito legal, cara. Muito legal. Muito bom, cara. Muito bom. Para a gente estar finalizando, né, o nosso bate-papo aqui, né, eu queria que cada um deixasse aí uma dica, né, um conselho para a nossa audiência, sabendo que esse cara, ele, né, como o Pedro já falou, cara, é um profissional, ele em algum momento, ele já vê que simplesmente aumentar a hora de trabalho dele não vai levar ele para o objetivo, e ele precisa de algo que tenha um crescimento exponencial, né, que nesse caso é ele ir para o digital, é ele ter, né, criar esse produto, né, independente se ele quer de fato fazer essa migração do serviço ou usar o produto digital como para trazer um posicionamento melhor, né? Porque uma coisa que a gente sempre fala disso e aborda é que a criação de um produto digital não necessariamente o cara precisa parar de fazer o atendimento dele para viver simplesmente do infoproduto, né? Então é uma escolha, tem gente que faz esse tipo de trabalho, tem gente que não, e tá tudo bem. A única coisa que não dá para ignorar é que a partir do momento que você tem um produto digital ou você tem uma mentoria, naturalmente o que você já faz no offline, ele se valoriza, né? Então você naturalmente vai conseguir cobrar mais, você vai aumentar ainda mais o número de clientes, né? Ou você vai conseguir escolher para quem você quer trabalhar, fazendo com que você consiga cobrar o preço que você de fato deseja cobrar pelos seus atendimentos, né? E quem não conseguir pagar, né, tem o produto digital como forma ainda de continuar comprando de você, aumentando ainda mais, né, as suas receitas. Então eu queria que você falasse, né, deixasse o Felipão falar primeiro, depois o Gabriel. Cara, eu acho que hoje o profissional, né, liberal ali,
como que a gente falou, que tem esse conhecimento e procura ali uma escala, procura gerar transformação na vida de outras pessoas, né? Cara, não perde seu tempo e a gente com a gente. Legal, muito bom. Tá. Cara, pensando muito no que você falou, eu acredito de verdade que o primeiro ponto, o ponto zero, assim, para todos eles é de fato ter esse nível de consciência de existe um caminho onde eu posso parar de vender o meu tempo e eu posso começar a vender o meu conhecimento, e é aqui que tem a escalabilidade. Seu tempo tem 24 horas, isso é finito, isso quer dizer que existe um limite nisso daqui, né? E então, quando você vende o teu conhecimento, você empacota isso como um commodity, como um produto, você consegue de fato entrar nesse lugar de crescimento e escala, né? Você tocou em um ponto primordial e é um dos pontos também que a gente vê muito no Plano 21, que é, poxa, mas eu não quero necessariamente largar o que eu estou fazendo agora, e muito pelo contrário, né? O online ele dá força para o offline, né? Então você consegue fazer esse sistema híbrido, né? Então o ponto principal é ter esse nível de consciência de que dá para escalar, vindo para a educação, vendendo o meu conhecimento, tá? E obviamente que o caminho, nesse momento da nossa conversa mais inteligente, é de fato agendando o Plano 21 para a gente poder te ajudar de uma forma melhor. Poxa, já falou da minha recomendação. Não, só comercial aqui, cara. Não deixa a oportunidade passar, mas muito bom, a gente vai falar disso também. Ó, pra mim, o que esse cara precisa é... Primeiro é ele pensar se ele quer realmente mudar de vida. Entendeu? Porque, cara, depois que ele se abrir para a oportunidade do mercado digital, depois que você vê, não tem como deixar de ver, entendeu? Sim. Então, ele precisa saber se ele quer mesmo esse negócio, entendeu? Porque isso aqui, cara, é uma bênção e uma maldição. Por que é uma bênção? Porque é a chance de você poder viver sem limite, cara. Sem ser gargalo do seu negócio. Você desfrutar de um estilo de vida onde você conquista seus objetivos, você cresce, você não tem teto, entendeu? Você desenvolve. Agora, a maldição é a seguinte, cara. Se essa pessoa vê isso, escolher não dar o passo, não andar, ela vai ficar amargando uma frustração e muito maior do que se ela nem tivesse visto, entendeu? Sim. Então, sabe aquela frase, a ignorância é uma bênção? Então, pra mim é isso, cara. Se você tiver disposto a ver algo que é capaz de transformar essa realidade, porém, tiver estômago pra aguentar a pressão, vem. Só vem. Bom. Entendeu? E você falando disso, né? Tipo, o cara precisa entender que ele precisa talvez ser early adopters em tudo, né? Tipo, acho que de fato aproveitar essas oportunidades, né? Porque de fato a gente já viu, por exemplo, pessoas que talvez estavam com a gente no início, né, da nossa jornada e, cara, continuaram seguindo as suas vidas e hoje olha e fala, caraca, né, poxa, pô, vocês tiveram muita sorte, né? Vocês, caramba, poxa, vocês acreditaram, né? Poxa, foi mesmo, né? Tipo assim, cara, foi, né? Tipo, tá sendo. Continua sendo. E continuará sendo. E aí algumas falam, poxa, perdi aquela oportunidade, poderia estar, né? Eu acredito que talvez você que esteja nos assistindo, nos vendo, já viu alguém do seu lado dando um passo em uma direção, conquistando, né, os benefícios daquela decisão e você ainda está aí, parado, né? Ainda se decidindo se vai ou não vai, né? Se decidindo se é para mim ou não é para mim, né? Enquanto, cara, você já viu nos seus próprios olhos que é para você. Você sabe, Dudu, que sobre isso que você está falando, um ponto muito massa que eu aprendi e foi um divisor de águas para minha vida é nesses pontos de decisão e que realmente, né, quando a gente não sabe o que vai ser, tem esse lugar de receio e tudo mais, você sempre vai ter a oportunidade de tomar a decisão pelo medo de perder ou pela vontade de ganhar. E isso vai determinar muito daqui para frente, entende? Uau. Eu acho que isso é também um aprendizado muito forte para colocar dentro disso que você está trazendo aqui. Muito bom, cara. Muito bom. Então, se você ainda está indeciso, minha recomendação para você, ó, vai lá no Instagram, @phmquintanilha, vai lá no linkzinho da bio, faz o seu cadastro, agenda a sua reunião, né?
Você pode, talvez, falar com né, se você estiver no YouTube assistindo, né, talvez com o Felipe, talvez com o Gabriel, ou com os outros consultores, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, que você vai sair com, cara, com uma visão transformada. Você vai sair com o seu mapa claro sobre o que você precisa fazer para conquistar os seus primeiros 21 mil recorrentes. E essa é a minha recomendação para você. Aí, só se você quiser crescer. Se você não quiser, não precisa gastar cadastro lá não, tá? É, muito bom, muito bom. E não precisa fazer lá o @a, não, porque não vai funcionar não. Tá bom? Mas show de bola, ó, pra gente estar finalizando esse bate-papo, né, o que você precisa fazer, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, tira uma foto, tá bom? Se você estiver ouvindo aí pelo Spotify ou qualquer outro agregador pelo celular, tira o print, marca a gente nas redes sociais, né, @MarcosEduardoJR, @PHMQuintanilha, Felipe Rebuzzi, Felipe Rebuzzi, é 2 E's, né? 2 E's e 2 P. 2P e Esquece, não marca não. se você não lembrar, só @MarcosEduardo, @PHM Marca só Quintanilha. @PHM Quintanilha, gente. Muito tá bom. certo. Arroba PHM Quintanilha já era. Como que é? IAM Gabriel Aí, Soares. aí. Ponto. I am Gabriel I am. Soares. É. Entendi. Na verdade é Ian mesmo. Não. IAM. Só que eu falei IAM pra Ian simplificar. Gabriel, entendeu? Ian Gabriel. Ai, Mas, cara, enfim. Cara, @PHM Quintanilha não tem erro, tá É bom? isso aí. Link Com a do plano, link hashtag- do plano na bio. Hashtag consultor, pra gente Hashtag saber. plano 21. Plano 21, perfeito. Então a gente vai saber Tamo que você junto, veio junto. desse podcast, tá? Valeu. É isso aí, um grande abraço, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever. Estiver ouvindo pelas plataformas também, aí segue para que você não perca nenhum dos próximos episódios. É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Valeu.